Esse tema, famílias e interseccionalidades, identidades e discriminações, foi um tema que foi surgindo, né, e foi sendo construído a muitas duras penas na minha cabeça, porque envolve uma série de conceitos que eu vou procurar aqui, então, endereçar para vocês da melhor forma possível. Na palestra do Mário Delgado ontem, ele falou dos direitos fundamentais, como direitos da personalidade, os direitos humanos, que eles teriam certa sinonímia. E eu fiquei pensando, porque realmente todos visam assegurar a dignidade da pessoa. Mas o recorte aqui dos direitos fundamentais diz respeito ao exercício dos direitos sociais, e eu friso, e individuais, como liberdade, segurança e o bem-estar, que eu friso também, a igualdade e o desenvolvimento de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Pegamos o artigo 5º da Constituição, em que todos são iguais perante a lei, e a gente vê como estamos todos muito, muito distantes disto. Freud nos brindou com um texto espetacular, que é o mal-estar na civilização, ou na cultura, como alguns preferem. É um texto de 1930, e é um texto mais antropológico e sociológico de Freud, e é o texto mais lido dele, que eu recomendo. Nele, Freud nos avisa que os relacionamentos em sociedade, os relacionamentos em sociedade, as coisas se complicam mais pelo fato que, desde o princípio, a comunidade abrange elementos de poder desigual. Os direitos, acabam por se tornar, então, expressões de poder totalmente desiguais, pois as leis, segundo Freud, são feitas por e para os que dominam, reservando poucos direitos aos dominados. Realmente era um gênio. Isso em 1930, e numa época que a gente sabe, estava lá o nazismo e todas as questões que desembocaram na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto e algumas situações que, infelizmente, nós estamos vendo ressurgir atualmente. Bom, na perspectiva da interseccionalidade, nós podemos dizer que os direitos fundamentais são um trunfo contra as maiorias, como assim os via Dworkin. Mas o interessante, que na interseccionalidade, ele era um paradigma teórico, metodológico, que tem origem na tradição feminista negra. É um conceito, então, nascido no direito, foi criado em 1989, nos Estados Unidos, pela professora negra Kimberly Crenshaw. E ela ficou intrigada com a injustiça sofrida por uma mulher negra, Emma, que não conseguiu processar uma empresa por 2 tipos de discriminação, raça e gênero. Percebeu, então, que não havia uma moldura que incluísse as 2 dimensões, as 2 vulnerabilidades e as 2 formas de opressão. Bom, como disse Simone de Beauvoir, a humanidade é masculina e o homem define a mulher, não por si mesma, mas em relação a ele. Ele é o sujeito, ele é o absoluto e ela é o outro. Isso segundo o Sexo, de 1949. Esse dizer de Simone de Beauvoir vale para todas as outras vulnerabilidades, que são vistas sempre segundo um paradigma masculino, branco, heteronormativo. Bom, na linha também ainda do feminismo, eu quero citar Carolina Criado Pérez, que num livro Mulheres Invisíveis, Crianças Invisíveis, a gente tem aqui no IBD, Mulheres Invisíveis, ela faz todo um estudo demonstrando como o mundo é projetado por e para homens. A gente pode pegar até um exemplo meio bobinho, o ar-condicionado aqui, que é mais projetado para os homens e as mulheres ficam com frio. Mas isso é só um exemplinho de tudo o que acontece e nós não... Os carros são projetados para os homens, e assim vai uma série de situações. E ela aponta muito bem como, inclusive na coleta de dados, as mulheres não aparecem.
Quem diria os outros grupos vulneráveis, de negros, indígenas e tantos outros grupos vulneráveis, né? Então, isto precisa mudar, né? Bom, então, de fato, a hipervisibilidade de alguns eixos também levou à invisibilidade de outros eixos. E este movimento da interseccionalidade, ele procura, então, abarcar todos esses eixos frutos das opressões, né? O feminismo é interessante que nós tivemos, né, temos 4 ondas de feminismo, a terceira onda de feminismo, ela acabou por abarcar também a defesa da população LGBTQIA+. Ou seja, no meu entendimento, e modéstia pouca é bobagem, as mulheres sabem um pouco mais que o direito de uma deve contemplar o direito de todos. Bom, temos recentemente agora também, né, uma outra mulher que ganhou o prêmio Nobel, que é a Cláudia Goldin, uma economista e historiadora, que ela fez toda uma coleta de dados, parece que a gente precisa da visão objetiva, né, os dados, a respeito da desigualdade salarial entre homens e mulheres, e que a gravidez e a maternidade interferem nos ganhos. Que novidade, né? Mas, assim, ganharam visibilidade. A verdade é que sem uma moldura, sem um paradigma, o paradigma é modelo, né, que nos permita enxergar, nós ficamos míopes às injustiças. E assim tem sido na historiografia do direito, cheia de atos falhos. A questão do que conseguimos enxergar, então, é central quanto à efetividade dos direitos fundamentais e a interseccionalidade de várias vulnerabilidades. Por certo, então, não são só as mulheres que não são vistas, né? São os negros, os indígenas, a população LGBTQIA+, aqueles com deficiências, os economicamente vulneráveis, as populações de rua, os encarcerados, as crianças, adolescentes que aguardam adoção e ainda temos que pensar nos drogadictos. As categorias que até há pouco eram vistas isoladamente, mas elas precisam ver, então, ser vistas em conjuntos, né? E, inclusive, a questão da saúde mental precisa ganhar também visibilidade no direito das famílias. Obrigada. Bom, vou trazer agora uma questão que a gente, né, tem lidado muito, que é a questão da culpa, né? E aqui eu faço um alerta quanto a uma forma muitas vezes um tanto inconsciente, de exercício de poder, não só indevido, mas perverso, que é culpar o outro. Aquela história, a gente aponta um dedo e 3 estão apontando para a gente, né? Mas inconscientemente a gente faz isso e o Estado faz isso, as estruturas de poder fazem isso. Então a culpa é da mulher, a culpa é da Eva, a culpa é daqueles que não se enquadram no padrão branco, masculino, heteronormativo, e o que nos interessa aqui para pensarmos, a culpa é da família. E nisso se coloca a culpa na família. E nisso nós devemos admitir que nós também acabamos por contribuir quando olhamos só para o nosso umbigo no direito das famílias. E lá vem Freud novamente, né? Para a formação da civilização e da cultura, para a satisfação dos nossos impulsos, aqui vai um pouco de psicanálise, né? Os impulsos libidinais e agressivos, esses precisam ser coibidos. E esta é a origem do sentimento de culpa. E outras formas de satisfação, digo, precisam ser encontradas, que é a tal da sublimação que todo mundo ouviu falar, né? Então a gente volta para fins socialmente aceitáveis aqueles impulsos, construindo então o conhecimento, as artes e a cultura. Ou seja, a culpa, ela não é só necessária para a formação da civilização, mas ela é, muitas vezes, uma forma de exercício de poder perversa. E nós entendemos muito bem isto, né? E, às vezes, eu penso, e eu nos vejo um pouco como alguns psicanalistas que tentavam explicar tudo antes desse movimento importante da interdisciplinaridade, queriam explicar tudo pela subjetividade, pela realidade interna, sem enxergar a realidade externa.
e aí também não se enxergavam as fontes do sofrimento. Mas não era isso que Freud pregava, mas isso são algumas distorções que a gente foi vendo, né? Nós temos feito, claro, um esforço enorme para mudar e temos conseguido o paradigma da culpa para o paradigma da responsabilidade. E isso também é reflexo da emenda 66, né? E essa é uma tentativa que vira e mexe, retorna, como a gente está até agora assistindo essa discussão novamente, que é o que a gente pode chamar do retorno do reprimido, né? Nós passamos, então, do paradigma da culpa para o da responsabilidade. E nós tentamos enfatizar a responsabilidade da família. Ok, mas, da nossa parte, nós devemos inserir o nosso olhar sobre a família, não só em um contexto mais amplo, mas efetivamente questionar também não só a nossa, mas a responsabilidade do Estado e dos poderes constituídos. Isso nós precisamos fazer. Tomamos, então, o conceito de interseccionalidade, que é uma conceituação do problema que visa capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e todos os outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as relações, as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento. Então, é um conceito bastante amplo e muito útil, importantíssimo. Bom, para a gente falar da efetividade dos direitos fundamentais, não basta, então, só falar de igualdade, né, baseada no princípio da universalidade, mas nós devemos, sim, também sempre falar em equidade, reconhecendo as desigualdades de oportunidade e as formas de as reparar, e isso é importante. E aí eu alerto, por exemplo, para a miopia do conceito de meritocracia, né, em que a culpa está no esforço pessoal, né? Novamente, equivale a atribuir indevidamente a culpa às mulheres ou à família, que é o que eu procuro enfatizar aqui. Pensar os direitos fundamentais é não mais olhar para o próprio umbigo da família e em tudo a culpar, mas trazer à luz a responsabilidade que cabe aos poderes constituídos na sua efetividade. Isso é um giro de Copérnico. A máxima aristotélica deve ser trazida, então, ao contexto democrático. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, não cabendo diferenciações qualitativas entre os indivíduos. Toda pessoa tem valor e é digna de amor. E na construção da nossa identidade, entidade, é fundamental aquilo que nós recebemos dos nossos pais, da família e da sociedade. Nós formamos a nossa identidade, nós formamos a nossa autoestima, a percepção que temos de nós a partir da visão que os outros têm de nós. Percebem o quanto é destrutivo para a identidade, para a autoestima, a valoração negativa que é feita em relação às mulheres, a raça valorada negativamente, os marcadores econômicos, os mais pobres valorados negativamente, os indígenas. Então, quanto menos nós somos valorados, menos nós nos sentimos e efetivamente somos amados e menos temos um importante sentimento de pertencimento ou de pertença, né? A nossa identidade, ela se constrói com base, sobretudo, então, no amor,
mas também esses outros valores acabam nos impregnando. E aí eu vou falar um pouquinho mais do tal do narcisismo. Todo mundo fala, né, personalidades narcísicas, né? A gente está sofrendo uma certa patologização das relações, né? Então a gente vai sacando aí alguns rótulos, né, para entender um pouco. Mas vamos lá. O narcisismo não é só um narcisismo negativo. Todos nós precisamos ser amados de uma forma inicialmente narcísica. Os nossos pais, quem cuida da gente, investe e projeta na gente amor, desejo do que quer ser, do que gostaria de ser. Isto é fundamental. Então, todos nós precisamos ter um pouco de narcisismo. Só que esse narcisismo vai ficar comprometido conforme nós formos recebendo, então, situações negativas, feedbacks negativos, visões negativas a respeito das nossas identidades. E as nossas identidades, então, nós colocamos dentro de nós os preconceitos também culturais, as ideologias, que passam a fazer parte das lentes com as quais enxergamos a realidade. E assim, nós construímos também preconceitos. E somos todos também formados por preconceitos e contra esses nós precisamos lutar. E o direito? Qual é o papel do direito nisso, né? Ele tem, por certo, fonte os costumes, as leis e os julgamentos têm influência direta na formação das nossas identidades e na nossa autoestima e em nosso sentimento de pertencimento, certo? O diferente muitas vezes nos ameaça, mas o esforço justamente é para agregarmos, para incluirmos aquilo que é diferente, sem nos sentirmos totalmente ameaçados numa sociedade que também é uma sociedade que tenta nos controlar pelo medo. Felizmente, hoje as identidades estão mais fluídas, inclusive as de gênero, né? Então tem toda uma abertura, toda uma liberdade para podermos questionar um pouco mais quem somos. Toda demanda é uma demanda de amor, que nem eu falei, né? E, como finalmente, né, trazendo um pouco de Freud, Freud nos trouxe um conceito que é o do narcisismo das pequenas diferenças e como a civilização, muitas vezes, precisa unir alguns grupos e dirigir a agressividade a outros grupos. E contra isso, nós precisamos, então, efetivamente lutar. Estado de bem-estar ou estado de mal-estar? O fundamental é esse movimento de inserção da diversidade, de padrões valorados, do combate ao preconceito, na construção da autoestima, da autoimagem e da inclusão. Continuemos a buscar um bem-estar na civilização, porque a nossa liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Muito obrigada.